Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje quero conversar com vocês sobre sair da zona de conforto. O que é a zona de conforto e algumas dicas para que vocês possam melhorar nesse quesito. Recentemente eu tenho parado muito para pensar sobre isso, sobre zona de conforto. E eu nunca fui uma pessoa que gostasse, sabe, dessa zona de conforto, porque me irrita um pouco, eu não sei, mas me deixa insatisfeita as coisas ficarem de um certo modo por muito tempo. E aí, então eu sempre fui uma pessoa que busca, né, que sempre buscou e continua buscando, claro, constantemente sair dessa zona de conforto. Porque como eu falei pra vocês, isso me traz uma insatisfação muito grande. É algo que eu realmente não gosto, então eu sempre busquei sair disso. Então pra gente entender o que é a zona de conforto, né? Quando eu fazia terapia, a minha psicóloga sempre me trouxe uma visão muito clara disso. E a visão que eu tenho sobre zona de conforto é como se você estivesse no quarto, você entrasse nesse quarto, e aí você fechasse a porta, você apagasse a luz, você deitasse debaixo das cobertas e você se cobrisse e ficasse ali, no quentinho, no confortável, durante muito tempo. Então a zona de conforto é isso, é você estar em um lugar que você se sente muito confortável, que seja muito cômodo para você, que te permite ficar ali naquela mesmice, naquela situação que você está passando. E muitas pessoas estão nesse lugar, né? Estão nesse quarto quentinho, fechado, escuro, e até querem sair disso, mas não sabem como. Mas antes de mais nada, antes de dar alguma dica ou qualquer outra coisa, precisamos entender o porquê, né? O que está por trás dessa zona de conforto. E um sentimento que é muito claro para mim quando eu paro para pensar em zona de conforto é o medo. E eu não sei se vocês já pararam para pensar nesse quesito, mas o medo é um sentimento que ele pode ser um combustível ou um sentimento paralisador. Por que eu digo isso? A gente tem medo do que é desconhecido pra gente. E sair da nossa zona de conforto é totalmente desconhecido, porque são coisas novas, sentimentos novos, desafios novos. Então tudo isso traz pra gente o medo desse desconhecido. E esse medo tem sempre dois lados. Como eu falei, pode ser um combustível ou pode ser um sentimento paralisador. Um sentimento paralisador por quê? Porque esse medo pode te paralisar você. Você pode deixar de fazer aquilo que você quer fazer porque você tem medo, por exemplo. Medo que seja do que as pessoas vão falar, medo que você não dê conta, medo que você não saiba como fazer, medo que seja ruim para você, medo de inúmeros fatores. Então ele te paralisa porque você tem medo. E ele pode ser um combustível para te motivar. Então quando você para pensar num cenário de vida, por exemplo, na sua realidade, e aí você para pensar e vê que as coisas não estão tão legais, que as coisas não estão indo por onde ali você gostaria que fosse. E se você tem medo que a situação fique assim por muito tempo, você sai da sua zona de conforto. Então esse medo, ele é usado como combustível na sua vida. A mesma coisa eu. Tem uma situação que eu não gosto, por exemplo. Eu não gosto de... Não queria trabalhar com X coisas, por exemplo. E aí eu tenho medo que eu fique trabalhando com isso durante a minha vida toda, durante muito tempo. Então, quando eu paro para pensar nessa questão, nessa perspectiva do medo, o que acontece? Eu automaticamente vou fazer alguma coisa para sair da situação que eu estou, sair da minha zona de conforto. E aí eu vou buscar uma melhoria, eu vou buscar fazer um curso, eu vou buscar me especializar em algo que eu não sei. E não importa o que eu vá fazer, mas desde que eu faça alguma coisa. E esse combustível vai me ajudar, porque eu já não tenho medo dos desafios novos. Eu tenho medo daquilo que tem a possibilidade de ficar para sempre do mesmo jeito, ficar por muito tempo do mesmo jeito, sendo que é algo que eu não gosto, sendo que é algo que eu não quero para minha vida. Então, se hoje, por exemplo, eu tenho vontade de viajar e eu não consigo viajar, porque eu não tenho dinheiro, porque não tenho tanto tempo disponível assim, seja o que for. Então, se eu quero viajar, mas eu não consigo, eu vou fazer alguma coisa para que esse cenário mude, porque eu tenho medo que eu não consiga viajar, eu tenho medo que eu não consiga fazer aquilo que eu gosto. E eu quero começar a treinar todos os dias da semana, por exemplo. E eu tenho medo que isso não mude. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer algo para que estimule essa mudança e que no final eu obtenha, né? No final eu consiga aquilo que era o meu alvo, aquilo que era o meu propósito, aquilo que era a minha vontade inicial. Então, por trás da zona de conforto, tem esse medo. E a partir do momento que você enxerga esse medo, você entende esse medo, você começa a trabalhar com ele da maneira certa. E aí ele não vai mais ficar sendo um sentimento paralisador na sua vida. Não, você vai começar a enxergar isso, perceber os padrões e usar esse medo como combustível para que você mude. Tem até uma frase que as pessoas falam, como que é?
Não tenha medo das mudanças, mas tenha medo de não ter o que mudar. É alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem agora, mas é real, isso é verdade. A gente não tem que ter medo das mudanças. A gente tem que ter medo quando não tem nada pra mudar, quando não tem nada pra melhorar e a situação fica sempre a mesma. E aí, então, falando desse quesito do medo, eu separei 2 perguntas que, enquanto eu estava escrevendo o que eu queria falar pra vocês, separar, me veio à cabeça. A primeira é: o que a zona de conforto faz com você? Você já parou pra pensar nisso? O que ela faz com você? O que isso implica na sua vida, verdadeiramente na sua vida, nos seus planos, nas suas metas? Sabe, você já parou pra pensar? Se você não parou, pense. E a segunda pergunta é: e você já pensou o que a zona de conforto tira de você? E essa pergunta eu acho que é ainda mais reflexiva do que a primeira. É quando a gente para pra pensar o que a zona de conforto nos tira. Quantos momentos, talvez oportunidades, você teve e não aproveitou porque a zona de conforto, a vontade ali de estar na zona de conforto, ou até mesmo não conseguir sair da zona de conforto, falou mais alto. Então a zona de conforto tira muitas coisas da gente, muitas coisas. A zona de conforto tira possibilidades, tira evolução pessoal, profissional, tira sonhos, tira vontades, tira objetivos. É rude porque tira mesmo, sabe? Então, analise essas 2 perguntas hoje. Pare e pensa realmente o que ela faz com você, né? E o que ela tira de você. Eu tenho certeza que a resposta vai ser bem gritante e que você vai conseguir ver isso de uma forma mais ampla, sabe? E aí, depois de termos falado, né, sobre essa zona de conforto, sobre o medo que está por trás dela, a grande questão é como sair da zona de conforto. Porque vontade, muitas pessoas têm. Quantas vezes eu mesmo tenho vontade de sair da minha zona de conforto em algum momento da minha vida e eu não consigo. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe fazer, o que é totalmente normal. E a minha dica pra você é: comece aos poucos. Então, se você vai trabalhar de bicicleta, por exemplo, mude o seu trajeto. Não vá todos os dias pelo mesmo caminho. Se você vai de carro, né, que seja, não vá todos os dias pelo mesmo caminho. Mude o seu trajeto, altere o seu trajeto. Se você sempre é acostumada a comer X alimento, não mude, né? Se você sempre cozinha as mesmas coisas, faz as coisas da mesma maneira, mude isso. Se você tem, vamos dizer assim, um ritual da manhã, que seja, você acorda, você faz isso, faz aquilo. Altere essa ordem, procure mudar em coisas básicas. Se você coloca a sua chave sempre no mesmo lugar, sabe? Troque de lugar, cozinhe uma receita nova, se desafie em certos pontos, mas comece pelo pouco, porque essa coisinha que parece pequenininha vai desencadear e vai desconstruir muitos padrões em você, constrói crenças que talvez você tenha sobre isso, sobre essa zona de conforto, sobre sempre fazer as coisas do mesmo jeito e ficar ali no confortável, naquele quarto quentinho. Então, comece pelo pouco, comece por algo que você sabe que é mais fácil para você. E a segunda coisa, que parece que não faz tanto sentido assim, mas faz, é você entender o padrão da sua mente. Todas as vezes que a sua mente tentar te manipular, comece a analisar isso, sabe? Sempre quando tem uma situação muito difícil, a nossa mente, ela tende a tentar ali nos sabotar, né? Ou porque é difícil demais, porque a gente não vai conseguir, porque é isso, porque é aquilo, é uma boa hora, porque pode deixar pra amanhã, porque é pra outra pessoa fazer. Vem todas essas desculpas. Então comece a se autoanalisar, sabe? Quando você se deparar com uma situação que estiver fora da sua zona de conforto e a sua mente tentar sabotar você, automaticamente faça o contrário do que ela está dizendo pra você fazer. Então, se você tem uma situação ali e você acha que você não vai conseguir, sua mente está falando: não, para, não vai, deixa pra depois, deixa pra outra pessoa, muito difícil. Sempre que ela te falar isso, faça o contrário. Se está dizendo pra você: não, ei, você não consegue, fale: eu consigo sim, e eu vou fazer. Ei, deixa pra amanhã, deixa pra outra pessoa. Não, vou fazer, mas eu vou fazer agora. Então sempre faça o contrário. E aí não deixe a sua mente manipular você. Comece a entender e você, né, tem o controle de manipulá-la, de não, eu consigo, não, eu vou fazer, isso é pra mim sim. E ir lá e mudar o cenário, sabe? Realmente mudar a situação ali, entendendo então esses padrões que existem, né, pra sua mente sabotar. Não deixe mais isso acontecer. E aí você pode me perguntar: tá, ok, então tem a zona de conforto, tem o medo por trás disso e tem algumas técnicas que a gente pode fazer para sair dessa zona de conforto. Mas
por que sair dessa zona de conforto? Essa é uma pergunta que muitas pessoas talvez não fazem, porque como eu falei, muitas pessoas querem sair da zona de conforto, mas muitas pessoas não sabem o porquê devemos sair da zona de conforto. E por mais que seja ali o quarto quentinho, e que muitas vezes é só isso que nós queremos, um quarto quentinho, com a luz apagada, ficar deitado embaixo das cobertas, não dá pra ser assim. Porque isso volta na segunda pergunta que eu falei. As coisas que a zona de conforto tira de você. Então quando você fica nessa zona de conforto, você perde, sabe? Você perde de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais estudada que seja, uma pessoa que tem ali muitas habilidades. Você pode ser alguém melhor, você pode ser uma pessoa melhor. A sua vida pode ser sim do jeito que você sonha. E aí tem uma frase que eu costumo dizer muito pro meu marido, que quando nós estamos conversando, às vezes ele fala, algo é muito difícil. E aí eu falo pra ele, ok, então se isso é mais difícil pra você, você vai ter que se esforçar mais do que as outras pessoas. Então não tem esse de, não consigo, é muito difícil, sabe, não, é difícil, ok. Então você vai ter que se esforçar mais do que outra pessoa nesse ponto. Mas vocês são capazes, cada um de vocês são capazes. Eu sou totalmente capaz. O que a gente precisa fazer é entender e ter os nossos objetivos muito claros para que a gente possa fazer essas mudanças na nossa vida. Porque por mais que o quarto quentinho seja uma delícia em alguns dias, em outros dias não são. Então, se até aqui você está deixando, que a zona de conforto tire muitas coisas de você e faça com você aquilo que ela quer, a partir de hoje não deixe mais. A partir de hoje comece a perceber os padrões. A partir de hoje comece a enxergar esses padrões para que você possa quebrar esse ciclo e você possa ir romper sendo uma pessoa muito melhor, uma versão muito melhor de si mesmo, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha alertado você sobre coisas que talvez você precisaria ouvir, tá? Então entenda que tudo são processos. Comece pelo pequeno, mesmo que seja pequenininho assim e tu acha que não vai nem fazer diferença, sempre faz. É sempre melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Então, comece a entender, reflita sobre essas perguntas que eu falei e não deixe que a zona de conforto tire de você muito mais do que ela já tirou ou que ela está tirando nesse momento, tá bom? Se você gostou, curte bastante esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!